E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. De noite, em um bairro comum, se encontrava o nosso personagem principal coberto de feridas. Ofegante pela corrida, já que estava fugindo de alguém, ele se sentia frustrado de estar em uma posição como aquela, já que ele era o grandioso Kaiden. Mas isso não teria acontecido se os inimigos não tivessem atacado todos de uma vez. Determinado a fugir e se recuperar, no momento Kaiden só pensava que precisava se esconder para poder assim preservar o seu corpo. Já que se continuasse fugindo, uma hora ou outra eles iriam pegar ele, e entendido sua situação, o que mais parecia viável para ele era ocultar sua presença. E assim Kaiden olha ao redor em busca de alguma ideia. E vendo um gato, ele pensa que aquilo poderia funcionar. Uma luz forte toma conta do lugar onde Kaiden se encontrava. E trocando de cenário, agora temos nosso segundo personagem. Esse se encontrava em um pet shop e estava totalmente fascinado pelos produtos de lá, em êxtase para comprar todos os produtos que continha na loja. Ele faz sua sacolona de compras, deixando o proprietário satisfeito e assim parte para ir embora. Já no caminho, ele nota que era para ele ter comprado comida, mas no fim percebeu que somente comprou petiscos e coisas para gato. Mesmo sem sua comida, o que importava era que os gatos ficariam felizes. E assim partiu seguindo seu caminho para casa. Mas nosso personagem percebe que uma criança solta a bola que estava brincando, e ela acaba indo rolar no meio da rua. Vendo que a criança iria pegar a bola, e nesse mesmo momento ele vê um carro que se aproxima rapidamente da criança, nosso personagem corre para salvar a criança. O público que estava presenciando a situação comenta o fato de nem conseguir ter visto alguém salvando a criança, de tão rápido que foi. Se despedindo da criança que salvou, nosso personagem segue seu caminho feliz por ter conseguido salvar aquela criança com suas habilidades. Mas felizmente ele não foi visto. Só que se ele não tomar cuidado, as pessoas em algum momento poderiam descobrir. Já em casa feliz da vida, ele sai para alimentar os gatos de rua que andavam em três. Seriam eles amigos ou familiares? Mas nosso personagem percebe que eles pareciam inquietos e não queriam comer da comida que ele trouxe. Assim ele fica chateado por ter gastado toda sua mesada e mesmo assim os gatinhos não quererem comer. Mas os gatinhos fazem gestos como se ele devesse seguir ele, e assim ele, sem entender, os acompanha. Não muito distante do lugar onde eles se encontravam, em um beco deitado ao chão, se encontrava um gato todo ferido e ensanguentado. Já no quarto do nosso segundo protagonista, Kaiden acorda desorientado. E acredita que era por conta de ter perdido seus sentidos e se pergunta onde ele estaria. E nesse meio tempo, se olha e vê que está no corpo de um gato. E recorda que se ele era um gato, então no beco sua tentativa de se transmutar para outra forma de vida foi um sucesso. Mas, interrompendo seus pensamentos, o segundo protagonista chega e vê que ele está acordado. E fica feliz por isso, já que quando ele o encontrou, ele estava desacordado, envolto de muito sangue. Então ele estava preocupado se o gato estava morto. Mas agora ele parecia estar bem, e que ele não precisava ficar com medo. Kaiden fica sem entender, só que logo liga os pontos e entende que foi esse garoto idiota que o trouxe aqui, enquanto ele estava inconsciente. Mas sem dar tempo de fazer nada, o garoto sai e procura por algo. E quando ele volta, traz consigo comida e água para o gato. E começa a tagarelar perguntando o porquê de ele estar naquele lugar. E era bom o fato de não ter nenhuma ferida, já que estava cheio de sangue no local que ele havia encontrado. E ele acreditava que seria um grande corte ou algo do tipo. Então provável que ele teria pegado aquele sangue de algum outro lugar. Ou poderia ser que ele estava cortado em algum lugar que ele não checou. Kaiden só pensava o tanto que esse idiota falava demais. Estava sendo assim desde que ele acordou. Mas nosso segundo protagonista acredita que ele deve de estar com fome. E empurra na direção do gato o leite para que ele se alimente. E abre uma lata de comida de gato para ele também. E pede para que ele coma muito, para poder se recuperar de saúde. Mas Kaiden só consegue fazer caras e bocas de nojo. E pensa consigo mesmo que como esse humano ousa oferecer comida de gato para ele. Só que na situação que estava não tinha muito o que se fazer. E ele conseguia ver que o garoto não estava mal intencionado. E no fim ele estava mesmo com fome. Então sem muita escolha ele vai comer a comida oferecida. E enquanto ele estava bebendo seu leite, do nada, o humano pega ele no colo para ver se o gato era fêmea ou macho, o que deixa Kaiden, o gato, furioso. E ele fala para o menino de forma extremamente irritado o que ele achava que ele estava fazendo com ele, como ele ousava fazer isso. O garoto fica sem entender de onde veio aquela voz misteriosa, e chega a falar consigo mesmo que provavelmente teria deixado a TV ligada, pois escutou a voz grave de um homem falando. Mas o gato Kaiden, já puto da vida, só conseguia dizer que era para ele soltar, e que ele só podia estar surdo, e que se não fizesse isso, iria cortar as orelhas dele fora. O nosso segundo protagonista fica em choque e grita de surpresa comentando que como podia um gato falar. Kaiden fala para ele fazer silêncio, já que ele estava sendo escandaloso demais. Mas o menino só conseguia ficar repetindo várias vezes que o gato estava falando. E já perdendo a paciência, Kaiden grita com ele dizendo para calar a boca, que senão ele iria fazer uma cirurgia com suas unhas dele no cérebro do garoto. Assim o menino fica caladinho, se tremendo de medo, e Kaiden continua o questionando de qual era o nome dele. Mas o menino estava tão abalado que o que ele só sabia fazer era se tremer e ficar quieto. E Kaiden grita com ele uma última vez, dizendo que não gostava de ficar se repetindo.
Assustado pedindo desculpa, o menino se apresenta como Seo Ji-woo. Kaiden concorda dizendo que entendeu e pede para que ele traga aquela cadeira para perto deles. E Ji-woo olha para ele sem entender. Mas Kaiden se irrita novamente e diz que ele não tinha dito que não gostava de ficar se repetindo. Ji-woo vai correndo buscar a cadeira para o gato, batendo continência. Assim o gato se coloca para subir na cadeira e Ji-woo só observa. Mas Kaiden pensava consigo mesmo no quanto estava sendo difícil essa subida na cadeira. E ele acreditava que era por conta de ele não estar acostumado com aquele corpo. Então seria isso a questão. Mas não era possível ser só por conta disso, pensava Kaiden. Já terminando de se ajeitar na cadeira, Ji-woo, que observava tudo, achou fofo o gato naquela situação. Mas a fofura acabou rapidinho, pois Kaiden coloca suas garras para fora, ameaçando Kaiden de que se ele contar sobre ele para alguém, ele iria matar ele. E Ji-woo só concordava de forma enérgica. Kaiden, enquanto olhava para o lado, diz para Ji-woo que foi descoberto muito cedo. E quando repara no espelho, fala em voz alta o que estava pensando. E quem que era aquele gato gordo? E continua comentando que olha só aquela dupla papada, isso seria um gato mesmo? E é na hora que ele se toca em sua barriga que a assimilação vem, e se choca pensando que ele era o gato gordo desengonçado. Ele grita e cai duro no chão. O garoto chama pelo gato, que estava desacordado no chão. Mas enquanto isso, Kaiden só pensava no tanto que não era repulsivo ele, o grandioso, estar naquela situação de um gato gordo. Só que ali a isso estava o garoto tentando socorrer ele, que o pega no colo. Mas Kaiden não tinha forças para mudar de forma novamente. Isso significa que teria que permanecer nesse estado, que para ele era deplorável. O menino sacode em meio a esses pensamentos de Kaiden, fazendo com que ele reclamasse para parar. E Kaiden gato começa a explicar que ele não tinha perdido a consciência. Mas o garoto responde que achou que era isso que tinha acontecido. E o gato responde porque raios que ele deveria se preocupar com a perca da consciência dele. O gato olhava para ele e não entendia. Achava até estranho aquilo. Já acalmado os ânimos, ele olha para o espelho e vê sua aparência. E ainda pensativo sobre a situação, diz que esse animal era somente um saco de banhas. Porque de todos os gatos, tinha que ser justamente nesse gato gordo. Ji-woo, que estava com ele, o chama pedindo licença, e o gato o corrige falando que não era Sr. Gato, mas sim Kaiden. O menino o chama de Kaiden e diz para ele que tinha uma pergunta, pois se ele era um gato, como que ele conseguia falar? Kaiden responde dizendo que conseguia falar porque ele era uma pessoa. Ji-woo fica surpreso por ele ser uma pessoa. Aí o Kaiden gato explica a situação. Agora ele poderia estar assim, mas ele era uma pessoa como ele, e que essa forma felina era temporária. Ji-woo retoricamente pergunta que no fim ele era uma pessoa que se transformou em um gato. E Kaiden diz que sim, mas que ele não precisava ficar sabendo dos detalhes, já que explicar iria demorar muito e precisava de paciência para entender. Ji-woo fica todo bobo, perguntando como que ele, uma pessoa, se transformou em um gato e como que aquela situação era possível. Kaiden olha para o menino e diz que a resposta dessas dúvidas estavam à sua frente, já que ele era real e que ele provou a teoria na prática. O garoto não entendia, mas o gato disse que não precisava entender, já que isso não era da sua conta também. Então o garoto questiona o que ele estava fazendo em volta de uma poça de sangue, e o Kaiden responde dizendo que também não era da sua conta, já que mesmo que eles tivessem se conhecido de forma inesperada, ele não precisava saber mais do que isso. Na realidade, ele não precisava saber de nada. Ji-woo, todo educado, responde que entende e concorda com o que foi dito. No meio da conversa, a barriga de Kaiden, um gato, ronca, entregando assim sua fome evidente. O menino diz para ele comer, porque ele estava inconsciente por um tempo. O gato olha para o menino e diz que acabou de falar que ele não era um gato, que era uma pessoa. E mesmo assim ele continuava insistindo em dar comida de gato para ele. O menino tranquilamente responde dizendo que ele poderia ser uma pessoa, mas que no momento ele era um gato. E comida humana não faz bem para os felinos. E seria até pior, pois ele estava se recuperando. O gato reclama, mas o menino parte para a porta avisando que ele iria alimentar os demais gatos e que era para ele se alimentar também. Kaiden fica sozinho e pensa que o menino tinha razão. Então, já que agora era um gato, era melhor não arriscar comer comida humana, porque poderia fazer mal. Então era melhor comer o que normalmente gatos comem. Assim, ele teria que se esforçar a comer essa comida para poder se recuperar rapidamente. E vai o gato Kaiden reclamando. Mas ele ainda assim pensa que era a melhor coisa a se fazer. Mas assim que ele prova um pouco, algo muda na sua expressão. E do nada, ele não consegue parar de comer a comida do gato. E quando se viu, estava empanturrado, satisfeito com a comida. E ele não entendia como ele, Kaiden, poderia estar satisfeito com essa comida de gato. E se põe em negação. Afinal, não era ele. Era esse gato gordo comilão. E ele analisou que seu corpo atual de gato estava uma desordem. Se ele fosse atacado novamente, não teria chance de se defender. Então era melhor permanecer quieto ali mesmo e se recuperar completamente. Tendo um tempo se passado, Ji-woo entra no quarto dizendo que estava de saída. Kaiden pergunta aonde ele poderia estar indo uma hora dessa. E o garoto responde que estava precisando de comida para gatos e que iria buscar lá no hospital veterinário. Assim, o garoto o convida para ir junto. E Kaiden diz por que ele iria querer ir com ele. O menino continua insistindo para que eles fossem juntos, já que e se ele falasse para as pessoas sobre ele, isso não seria um problema? E assim Kaiden pensa novamente e decide que iria ir junto, pois teria que manter um olho no garoto.
Decidido então, sem mais delongas, o garoto pega ele no colo, deixando ele com uma cara de embasbacado, que grita para Dillus que diabo ele estava fazendo. O menino explica que ele estava machucado, então ele iria carregar ele, mas Kaiden fica furioso, pois não queria ser manejado por ele como um simples gatinho. Assim ele ordena que ele o solte imediatamente, que ele não iria sair na rua dessa forma. Tão indigna, então era para soltá-lo. No fim de toda essa discussão, estavam os dois lá fora, o menino com um gato no seu casaco, rumando para o veterinário. E Kaiden só conseguia pensar consigo mesmo que sentimento era aquele de irritação, mas de alívio ao mesmo tempo. Ele tinha que manter o foco, pois ele estava no corpo de um gato, mas mesmo assim ele era um humano, e que essa sensação se devia por ser a primeira vez que havia se transmutado em um gato. E aos poucos, enquanto ele pensava, fortemente veio-lhe o sono, e quando se viu já estava chegando no veterinário. Chegando lá, o médico veterinário pergunta para Dillus o motivo de sua visita. Ainda mais assim tão tarde da noite. Dillus cumprimenta o médico e diz que veio comprar um pouco de comida para os gatos, e queria que ele examinasse esse bichinho que estava machucado. Kaiden olha para ele com um olhar assassino, mas o médico pede para ele trazer ele, e pergunta o nome do gato, já que não se recordava de ter visto ele. E Dillus diz que ele se chamava Kaiden. O médico comenta que era um nome glorioso demais para sua aparência, e Kaiden, vendo tudo aquilo, pensa se deveria de matar o médico pela sua atitude. Mas nesse meio tempo, ele já estava sendo examinado pelo médico, e Kaiden se questionava que maldito constrangimento era aquele. Depois de o médico fazer sua análise, ele diz que aparentemente ele não tinha nada. Mas o menino explica para ele que havia encontrado Kaiden no chão, coberto de sangue. E bom, o médico diz que se ele estava assim, não aparentava ter nenhuma ferida grande, e que eram só algumas escoriações que ele já havia resolvido. Com essa notícia, Dillus fica aliviado, e Kaiden olha de lado, pensando que esse idiota ainda estava preocupado com ele. Mas nesse meio tempo, o médico diz que o que esse gato precisava mesmo era de uma dieta. E novamente, Kaiden pensa que deveria de matá-lo. Então o médico dispensa ele sem receita, que eram para se cuidarem. Dillus concorda e agradece e vai embora. No caminho de casa, Dillus diz que estava feliz por estar tudo bem com ele, e Kaiden não diz nada, já que considerava sua preocupação à toa. Mas Kaiden pergunta do nada se naquele território teria gatos monstros, e Dillus não entende a pergunta dele. Só que quando olha para um beco escuro, vem saindo a silhueta de um felino, e Dillus se assusta vendo aquilo que não sabia o que era, e que mais parecia um tigre. E por ele ser gato, ele estava achando que aquilo era um gato monstro, mas aquilo com certeza era um tigre. E para seu pavor, Dillus pergunta para Kaiden o que eles iriam fazer. Mas nesse meio tempo, um monstro à sua frente rosna, fazendo ele decidir antes da resposta de Kaiden que deveriam de correr. E enquanto corria, Kaiden disse que ele tinha ótimos reflexos, porque ele achava que Dillus iria congelar e ficar sem reação, mas que infelizmente nesse passo eles iriam ser alcançados. E foi só questão de falar que o tigre pula na direção deles e golpeia Dillus, que desvia por pouco, caindo ao chão rapidamente. Ele tem que se colocar de pé para desfiar novamente, e Kaiden pergunta se Dillus estava bem, e ele responde que sim, e que somente a sua roupa tinha sido rasgada. E Dillus pensa que seria bom se eles terem algum tipo de arma. E Dillus nessa hora se lembra que tem algo em seu bolso, e rapidamente retira sua arma, mostrando para o tigre gato, e diz para que ele não chegue perto. Mas Kaiden olha para a arma que ele havia retirado de seu bolso, e não era nada menos do que um brinquedo de gato, e ele fica embasbacado sem acreditar, e pensa que o garoto era louco. Como que aquilo poderia ser a única arma que eles tinham que utilizar? Mas Dillus, alheio às preocupações de Kaiden, balança o brinquedo, e algo nele faz os sentidos de Kaiden se ativar. E quando Dillus fecha os olhos, não querendo saber se seria atacado pelo felino ou não, ele abre seus olhos, e tem uma surpresa. O super gato monstro estava brincando com um frufru de gato. E entendido aquilo, ele pensa que seria um ótimo momento de fuga, e chama Kaiden para saírem dali juntos. Mas quando olha para o lado, Kaiden estava enfeitiçado pelo penduricalho de gato também, o que faz Dillus murchar. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!